Olá, alunos! Hoje, então, vamos trabalhar com o movimento uniforme. O que significa o movimento uniforme? É um movimento em que não há variação na velocidade. A velocidade do móvel vai continuar constante, não vai aparecer aceleração nele. Para isso, nós vamos trabalhar com essa função horária de posição. Então, nós temos aqui o S, que representa posição final, o S com a bolinha, que significa posição inicial, o V, que é velocidade, e o T, que é o tempo. Então, dentro do movimento uniforme, nós trabalhamos com dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? É quando, ao decorrer do tempo, a posição do móvel vai aumentar. Significa que ele está aumentando na trajetória, ele está progredindo na trajetória. Quando nós temos, ao decorrer do tempo, uma posição que vai diminuindo, eu tenho um movimento retrógrado. O que significa retrógrado? Que está retroagindo. Para a gente entender melhor aqui, nós vamos vir para esse primeiro exemplo. Olha, nesse primeiro exemplo, você tem um automóvel, que ele saiu da posição 0 com uma velocidade constante de 50 metros por segundo, e eu quero saber quanto tempo que eu vou gastar para chegar no 200. Então, qual vai ser a posição final dele? A posição final dele vai ser 200. Qual vai ser a posição inicial? A posição inicial foi de onde ele saiu, vai ser 0. A velocidade dele foi de 50 e eu quero saber quanto tempo que eu vou gastar para chegar lá no 200. Então, para mim saber onde ele chegou, eu preciso saber de onde ele saiu, qual a sua velocidade e o tempo que ele gastou. O 0 não conta, eu vou ter então 200 igual a 50t. Vou pegar então 50t, passar para o primeiro termo, igual a 200. Professora, e o sinal? Então, não há necessidade de você trocar quando são todos os termos, mas para você ficar mais confortável, você pode pôr esse negativo, multiplica por menos 1, que todos os dois fica positivo. Então, eu vou ter t igual a 200, que agora ficou positivo, dividido pelo tempo, que estava aqui esse 50, que eu multipliquei por menos 1, que também ficou positivo. Então, eu vou ter um tempo igual 200 dividido por 50, 4 segundos. Então, eu vou gastar 4 segundos para sair do 0, da posição 0, e chegar na posição 200. Como eu estava progredindo, eu estava indo para frente, a minha velocidade aqui ficou positiva. No caso desse segundo exemplo, eu já tenho um móvel que ele está voltando na trajetória. Então, ele saiu do 500, a posição final, inicial dele, ele saiu do 500 e estava voltando com a velocidade constante de 20. 10 segundos depois, onde é que ele chegou? Então, eu quero saber qual vai ser a posição final desse móvel. Então, eu vou vir aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial dele, que é 500, só que aí, como a velocidade dele, ele estava voltando na trajetória, ele estava retroagindo, eu vou usar o menos, porque ele é um movimento retrógrado. A velocidade de 20 vezes 10, que é o tempo. Então, eu troquei aqui, ó, a posição final dele é o que eu quero descobrir. Ele saiu do 500, voltando na trajetória, com a velocidade de 20 metros por segundo, que manteve constante, e eu quero saber onde ele vai chegar 10 segundos depois.
Então, eu vou vir agora aqui e colocar que S, numa equação, primeira coisa que eu faço a multiplicação. Então, eu vou colocar aqui 500, sinais diferentes, menos com mais dá menos, 20 vezes 10 dá 200. Primeiro eu tenho de fazer a multiplicação para depois somar ou subtrair. S, então, é igual a 500 menos 200, vai dar 300 metros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e ele chega no 300. Significa, se ele sair do 500 com a velocidade de 20 e manter essa velocidade durante 10 segundos, ele vai chegar no 300. Então, o que eu vou fazer aqui na minha questão, né? Na questão número 1, ele pede para você qual é a posição inicial. Então, posição inicial vai ser 20 quilômetros. Qual vai ser a posição final? Vai ser 215. Então, eu ponho aqui. Esse movimento é progressivo ou é retrógrado? Se ele estiver aumentando, é progressivo. Se ele estiver diminuindo, ele é retrógrado. A distância percorrida, então ele saiu do 20 e foi para o 215. Ele andou quantos quilômetros nesse intervalo aqui? Qual foi a distância que ele percorreu? Já aqui, nessa questão aí eu sou obrigado a usar a regrinha. A posição final dele, 215, igual à posição inicial, que foi 20. O movimento é progressivo, ele vai para frente, então é mais. A velocidade é o que eu quero descobrir. E o tempo foi de 3 horas aqui, ó. Eu vou colocar o 3. Então, eu vou fazer essa multiplicação, né? Passar ela para o primeiro termo e o 215 para o segundo, como a gente fez aqui nesse exemplo, tá? Então, eu quero saber, vou fazer o mesmo formato desse aqui. A número 2, eu vou fazer também com a mesma regrinha, vou jogar a mesma regrinha aqui. Então, eu vou ler, ele estava na posição de 30 e foi para o 180, com a velocidade de 30. Então, o que eu vou fazer aqui? A posição final dele foi o 180, a posição inicial dele foi o 30, de onde ele saiu. A velocidade é progressiva. Progressiva significa que é mais 30. E aí eu quero descobrir o valor do T. Então, eu vou fazer também com esse mesmo formato aqui, dessa regrinha. Eu quero descobrir o valor do T como eu queria aqui. Depois nós temos aqui, na número 3, o mesmo processo, com a mesma regrinha, tá? Então, eu vou ter que ele saiu do 600 e chegou no 200 em 20 segundos. Só que o movimento era retrógrado. Então, quando eu coloco aqui, a posição final vai ser o 200, a posição inicial vai ser o 600. O movimento foi retrógrado, então a velocidade é negativa. Eu não sei o valor do V, mas sei que o tempo é 20. Então, eu vou multiplicar aqui, passar para cá, passar o 200 para cá e depois passar dividindo, como eu expliquei no primeiro exemplo. Na número 4, você tem aqui uma função horária de posição. Então, você sabe que eu não tenho a posição final, mas sei que a posição inicial era de 50, que a velocidade era positiva e era 10, e o tempo também não sei. Na letra A, ele só pede para você se é progressivo ou é retrógrado. Progressivo, velocidade positiva. Negativo, velocidade, movimento retrógrado. Vou pegar essa funçãozinha aqui, tá? Colocar ela na letra B e vou substituir os 5 segundos pelo valor do tempo. Então, eu vou ter S igual a 50 mais
10t. Então, vou pegar, no lugar do t, eu vou colocar o valor dele, que é 5. Faço, então, primeiro a multiplicação aqui e depois somo com 50 e tá pronta essa questão. Na letra C, vou fazer o mesmo processo, só que na letra C, ele pede para você o instante, ele pede o tempo, para ele chegar no 500. Então, eu quero saber quanto tempo para ele chegar na posição final de 500. Vou fazer aqui mais 10t. Jogo 10t por primeiro termo, 500 por segundo, e depois passo dividindo. Espero ter ajudado vocês.